Olá, gente! Então, hein? Milhares protestam na Espanha contra a anistia aos separatistas catalães, né? Alguns anos atrás, né, teve aí uma manifestação forte na região da Catalunha, na Espanha, né, a favor do separatismo, né? Foi meio que uma manifestação política ali, né? Fizeram meio que um plebiscito ali, convocação, né, de uma eleição para separar a região e teve muita repressão, né? Isso até gerou muita polêmica. E olha só que coisa, os separatistas da região da Catalunha, eles historicamente eles são mais à esquerda, enquanto que os nacionalistas da Espanha são mais à direita, né? Isso aqui é aquilo. O movimento separatista, ele geralmente pede a independência, né? Você quer desmembrar o território. Isso na Europa é muito mais comum do que na América Latina, porque lá você tem grupos étnicos muito mais bem definidos, né? Você tem, por exemplo, lá na Catalunha, você tem não é bem sotaque, é um tipo de linguagem típica daquela região, né? Como se fosse por exemplo, eles falam espanhol, mas é um espanhol catalão. Enquanto que em outras regiões da Espanha tem outros tipos de pessoas falantes de espanhol, né? Só que é um espanhol diferente. O espanhol da Catalunha, ele é um dialeto, isso é o dialeto espanhol da Catalunha, da região da Catalunha, é o catalão. Então isso é uma identificação cultural, histórica que eles têm com a região, e isso inclusive já teve lá no início do século passado, início do século XX, quando os separatistas da Catalunha eles queriam se separar da Espanha porque eles não queriam ser submissos lá ao Francisco Franco, que foi um grande militar na época lá da Espanha, né, que governou com mão de ferro, e eles não queriam fazer parte desse governo espanhol e eles lutaram pela separação, não conseguiram. Até hoje a Espanha ela é bem definida territorialmente, né? Mas enfim, aí agora a direita entrou e vamos ver o que essa notícia vai nos dizer, né? Dezenas de milhares de espanhóis protestaram em Madrid no domingo contra os possíveis planos do primeiro-ministro interino Pedro Sánchez de conceder anistia aos separatistas catalães a fim de permanecer no cargo após uma eleição que ele não venceu. Meio que o golpe de Estado aí, né? Dá para dizer que foi meio que a esquerda na Espanha tá meio que tentando dar um golpe de Estado para permanecer no poder, né? Agitando bandeiras espanholas, os partidários do Partido Popular, da oposição conservadora, viajaram de toda a Espanha para participar do comício na capital espanhola. As autoridades estimaram o número de participantes em 40 mil. Sánchez, que ficou em segundo lugar nas eleições de julho, poderá permanecer no cargo se tiver o apoio do exilado. Poderá permanecer no cargo se obtiver o apoio poderá permanecer no cargo se obtiver o apoio do exilado ex-líder catalão Carles Puigdemont, alguma coisa assim, cujo partido Junts per Catalunya controla 7 cadeiras no parlamento. Puigdemont, que tem um mandado de busca e apreensão na Espanha por tentar separar a região, exigiu que as ações legais contra seus colegas separatistas fossem retiradas como condição para seu apoio. Por que não é o cara da direita que faz isso também, né? Ele poderia fazer isso também, né? Alberto Núñez Feijóo, líder do PP, o partido mais votado em 23 de julho, disse que nunca cederia às exigências de anistia para os organizadores de um referendo de independência de 2017 na Catalunha, que foi realizado apesar das decisões judiciais de que era ilegal. Olha, isso aqui aconteceria também no Brasil, viu? Se o Sul tentasse fazer algum plebiscito no sentido de se separar. E esse é o grande problema. Porque aqui no Brasil, quem quer fazer as questões de secessão é a direita, lá na Espanha é a esquerda. Só que pensa bem, por que a direita simplesmente não pensa, vocês querem fazer a secessão? Façam, porque Catalunha, historicamente, é uma região mais à esquerda. Então se Catalunha se separar,
eles têm menos controle na Espanha, ou seja, uma região pequena, eles vão ter lá a sua independência, mas eles não vão controlar mais a Espanha. Então, assim, é até melhor para a esquerda que a região da Catalunha permaneça na Espanha, porque aí eles conseguem controlar ali a questão do parlamento, enfim, eles conseguem ainda manter o parlamento a seu favor, né? Mas ó lá, retirar os processos criminais contra os separatistas seria o mesmo que conceder a anistia aos golpistas, disse ele aos apoiadores no comício em Madrid. Olha só como a notícia aqui se refere, né? Golpistas entre aspas, né? Para vocês verem como a mídia é diferente, porque os separatistas lá da região da Catalunha, eles são mais à esquerda. Só que, etnicamente, por mais que exista a diferença entre os catalães e os espanhóis, aqui no Brasil, o sul, por exemplo, a região sul e a região nordeste, são muito mais diferentes do que isso ainda, né? Eles têm um sotaque próprio, têm uma etnia própria, né? O gaúcho é muito mais alemão, muito mais italiano, né? Enfim, dá até para alterar a língua no interior ali dessas regiões ali do sul, porque tem muito falante de alemão, muito falante de italiano, o que é muito diferente da língua portuguesa que o nordestino geralmente fala, né? E olha só, aqui eles falam como golpistas entre aspas, né? Olha só que coisa, né? O direito à secessão, eles querem, né? Porque são movimentos mais à esquerda, aí pode. Se o nordestino quisesse separar, eu acharia maravilhas, mil maravilhas, separa, dá para separar amanhã, não teria problema nenhum. Acho que eu digo, eu sou muito favorável ao separatismo. Ainda fala, ó, dá o Lula para esses caras aí, seria a melhor coisa, né? Dar o Lula ao Nordeste de vez, né? Deixar ele longe daqui, né? Mas enfim, aí aqui eles chamam de golpistas, né? Mas é aquilo que eu digo, eu acho burrice você lutar contra o separatismo nessa região, porque é uma região muito pequena. É uma região que eu acho que não tem nem. Acho que até a cidade de São Paulo é maior do que essa região da Catalunha, só para vocês terem uma ideia, é muito pequena. Então, por mais que seja uma região muito próspera economicamente falando, é uma região muito fraca em termos militares. Então, assim, eles vão separar, eles vão pegar ali, né, enfim, eles vão ter ali dinheiro, enfim e tal, mas politicamente, militarmente falando, eles não vão ser muito fortes. E assim, a Espanha já tem, perto da Espanha já tem aquela região do Basco, País Basco ali, enfim. A Europa, ela realmente, essa é uma coisa que acontece muito na Europa, a Europa é muito fragmentada, por isso que eu também sou contra a União Europeia. Para mim, a União Europeia é um devaneio, né? Porque toda a Europa é bem dividida. Por que vai fazer uma União Europeia, uma confederação dos países, aí vai juntar tudo? Pô, mas a beleza da Europa não é ser tudo separado, enfim. Mas aqui no Brasil, talvez um movimento separatista seria muito mal visto, né? Principalmente pela Suprema Corte, né? Porque a Suprema Corte vai perder muito poder, né? Se os separados vão ter como mais controlar, né, os direitistas ali do Sul, né? Isso é uma coisa que também é aquilo que eu disse, em vez de ficar pedindo golpe militar, que é uma burrice sem tamanho, pede separatismo, entendeu? Nós temos que ressuscitar os movimentos separatistas, né? E, enfim, eu também acho absurdo isso aí, prender pro cara, não, porque ele cometeu o crime de se separar, né? Quem está sendo golpista aqui é o Pedro Sánchez. O Pedro Sánchez está sendo meio que golpista, porque ele está querendo fazer algo que ele não poderia fazer para conquistar apoio no parlamento e se manter no poder. Agora, o cara realmente ter cometido algum delito, já moralmente falando, eu acho que tipo, é um absurdo, porque pô, o cara quis fazer ali uma eleição. Não é a democracia não está acima de tudo? Qual o problema de realizar eleições? Qual é o problema de realizar plebiscito, convocação popular para realização de eleições? É nessa hora que os tais democratas não são mais democratas, porque aí separatismo pega onde? O separatismo, ele pega nesse negócio de globalismo. O globalismo depende de Estado grande. É isso. Se você separasse tudo globalista, não vai ter mais poder. Por isso que o Lula é tão contra a separação do Sul. Porque se o Sul separasse, acabou o poder dele. Ele ia ter poder lá em umas regiõezinhas lá do Nordeste, que ninguém liga, não tem economia, é totalmente fraca, economicamente falando, porque lá só tem socialismo, e socialismo é igual Cuba, não dá certo mesmo, só vai rumo ao fracasso. E aqui na Espanha nós temos o lado oposto, a esquerda querendo a separação. Olha só que coisa, né?
Gregório Castanheda, um aposentado de 72 anos, viajou de Santander para mostrar sua oposição a qualquer anistia. Não sou a favor do governo que temos. Para mim, isso é um desastre, porque vai dividir totalmente a Espanha, disse ele a Reuters. Sanches realizou seu próprio comício político em Gava, perto de Barcelona, capital regional da Catalunha, no domingo. Ele não mencionou uma anistia, mas disse que os socialistas queriam sanar as divisões sociais sobre a crise catalã. Estamos tentando virar a página, disse ele. Em 2021, Sanches concedeu perdão a 9 separatistas presos por seu papel na campanha pela independência. Feijó enfrentará a primeira votação para se tornar primeiro-ministro em 27 de setembro. Mas suas chances de vitória são pequenas, pois o PP se opõe a quaisquer concessões aos separatistas. Se Feijó fracassar, Sanches terá a chance de se ver se consegue reunir apoio, né? Então, se Feijó fracassar, Sanches terá a chance de ver se consegue reunir apoio, né? É aquilo, né? O grande problema é que é o Pedro Sánchez, né? Porque ele é a esquerda lá na Espanha, né? Ele meio que é um Lula, ele é um Lula, meio que um Lula espanhol, né? Ele é socialista, ele é a favor de controle estatal, a favor de socialismo, o próprio partido do cara é socialista, né? E os catalães, eles são muito à esquerda, eles votam muito se você for ver historicamente, os catalães votam muito na esquerda. Só que assim, se a Catalunha se separar, eles não votam mais na Espanha, então o Pedro Sánchez não vai ter mais força nenhuma, tem esse detalhe, né? Então, para o Pedro Sánchez, não é interessante que a região da Catalunha se separe, mas é interessante que os separatistas continuem lá, não sejam presos, não percam. É interessante que os caras lá da região da Catalunha não percam as suas cadeiras, né? Não percam as suas cadeiras e que continuem apoiando ele. Ou seja, essa região não separa, ele consegue reunir apoio e consegue manter o governo. Se essa região se separasse, aí ele ia perder o cargo dele. Então é aquilo, ele está tentando unir os dois mundos melhores a ele. Para você ver como é sujo a esquerda, né? Como a esquerda é suja mesmo, a esquerda ele faz esse tipo de coisa mesmo. Eles dão anistia, concedem anistia, né, a esses separatistas, para esses separatistas apoiarem ele. Só que eu acho que o Feijó também deveria ceder alguma coisa. Falar, beleza, eu vou ceder também, vou começar a perdoar. E aí? Podia fazer isso, não podia? Ou não, beleza, vou conceder anistia aí aos separatistas. Talvez até conseguisse apoio mais à direita lá na região. Entendeu? Esse é o grande problema desse nacionalismo tolo que se tem aí em muitas regiões da Europa, né? Não adianta você dizer que não, a região da Catalunha é uma região espanhola e não é uma região diferente das outras. É sim, é uma região diferente das outras. Aqui no Brasil, o próprio Bolsonaro disse que eu não sou a favor de separatismo, não sei o quê. O próprio Bolsonaro também é idiota de pensar isso, né, que é contra o separatismo. Então até no Brasil a direita já é meio quebrada na questão de apoiar ou não o separatismo. Agora, na Espanha, a esquerda apoia mais o separatismo. Então é aquilo, porque eles sabem que isso aí ajudaria eles, né? Então eu acho que realmente o Feijó deveria pensar melhor, né, nessa questão aí. Falar, olha, eu vou começar a pensar nessa questão aí de dar aí perdão aí em relação a alguns crimes, né? Porque vamos ser sinceros, né? Qual o grande crime de se reunir para fazer uma votação e se separar, né? Agora, é muito interessante você ver a diferença de tratamento que a esquerda dá a certos crimes, né? Aqui no Brasil, se o povo de direita quisesse fazer realmente uma votação para separar o Sul, você fala, golpe de Estado, golpe, 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 golpe. Aqui na Espanha já não é mais golpe. Já não é mais golpe, vamos anistiar. Pra vocês verem como são as coisas, né? Nunca que separatismo é golpe, mas na cabeça de um alexandrino, na cabeça de um sujeito aí torpe e vil, aí tudo bem, né? Aí separatismo é golpe de Estado, tem que manter a pessoa presa por muito tempo, porque, nossa, o cara deu o crime horrível de querer se separar.
Enfim, né? Infelizmente, eu acho que realmente a direita deveria começar a pensar em ceder algumas coisas na Espanha para tentar angariar apoio. Falar, ah, beleza, vocês querem anistia, podem contar com a gente. Pronto, acabou. O problema é que, enfim, uma questão histórica mesmo aí dos nacionalistas espanhóis quererem segurar essa região da Catalunha. Por isso, é só, espero que gostem do meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo, e inscrevam-se aqui no meu canal, e inscrevam-se no meu canal no Rumble também. Um abraço.